que a barreira já virou baile, né? A barreira vai virar baile, já é aquele chicletinho que tá na tua cabeça, tá todo mundo cantarolando, o Vasco recebendo o Cria de volta, 14 anos depois, numa grande festa em São Januário, como o torcedor do Vasco merece, numa atmosfera vascaína. Festa, alegria, inclusão, todo mundo junto e misturado no legítimo Clube do Povo. Então vamos embora? Vamos falar da chegada de Felipe Coutinho. Detalhes, a estreia dele já pode ser quarta-feira, diante da equipe do Atlético Goianiense. Alex Teixeira, Souza, todo mundo já está no bid. O Felipe Coutinho, essa é uma novidade, né? Saiu ontem no bid, né? Bidou, como a gente costuma brincar, né? Que é o boletim informativo diário. E aí o Felipe Coutinho já está à disposição do Rafael Paiva, já foi para o CT Moacir Barbosa, já começou os treinamentos e, claro, ele precisa entrar em forma. Pô, mas ele já começa como titular quarta-feira, Azevedo? Não acredito. Não acredito. Acredito que ele vai entrar aos poucos. Até porque ele já não atua há 2 meses. O Campeonato do Catar já acabou. Tem 2 meses. Estava de férias. Depois começou a treinar por conta própria, né, com o preparador físico dele, ao lado até do próprio Souza Alex Teixeira, mas é diferente. A gente sabe que há uma diferença da intensidade, enfim, precisa conhecer os companheiros, né, entender um pouco o jogo. Então acredito que o jogo com o Atlético Goianiense, aliás, os jogos Goianiense e Atlético Mineiro seriam jogos para ele ganhar minutagem, né? E aí talvez o mesmo planejamento feito para o Payet se aplique ao Coutinho, aquele cara que vai ganhar minutagem para ter ele por muitos e muitos jogos, né? Esse é o planejamento, acho eu, da comissão técnica, tendo em vista o modelo que o próprio Rafael Paiva disse na última coletiva que ele está adotando para o Payet. Bom, a barreira vai virar baile. Ó, ó. Ah, meu amigo, isso aí já virou um chicletinho. MC Darlan, Miguelzinho, golaço. Quando a música vira chicletinho, tipo música de carnaval, cara, esquece, já pegou. A torcida do Vasco adotou. O presidente Pedrinho colocou na coletiva, vocês viram, na apresentação do próprio Felipe Coutinho. E são vários ingredientes nessa volta. É a volta de um jogador que saiu muito prematuro do Vasco, no momento em que o Vasco vendia o almoço para pagar a janta, era mais ou menos isso. 2008 foi o ano que eu entrevistei, inclusive, o próprio Felipe Coutinho. Ele sobe para jogar 2009 na Série B, para ser a solução. Porra, esse moleque, mas já estava vendido para a Inter de Milão por 3,5 milhões de dólares. Isso aí, hoje, para o Vasco, não paga nem a folha salarial. 3,5 milhões de dólares hoje não paga a folha salarial do Vasco, com a chegada do Felipe Coutinho, que elevou para 20 milhões de reais. Só para que vocês tenham uma ideia, como é que vende um jogador? Ah, mas era outra época. Não, o Vasco vendia mal os seus ativos. E isso começa a mudar. Bom, mas o Felipe Coutinho vai embora para a Europa, ele vai para a Inter de Milão, lá ele roda um pouquinho, vai para o Espanhol, volta para a Inter, até que ele se destaca no Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, campeão da Champions, campeão das ligas locais, enfim, muitos troféus. Felipe Coutinho é aquele cara que virou referência para o torcedor. Ele aqui ficou 1 ano e meio no Vasco, no profissional, 2009 até a metade de 2010. Completou 18 anos e foi embora. Mas o torcedor do Vasco tem pelo Felipe Coutinho o seguinte sentimento. O sentimento do torcedor do Vasco pelo Felipe Coutinho é de pertencimento. Pô, esse cara pertence ao Vasco. Ele é cria. Ele é aquele jogador que nós vimos brilhar pelos outros clubes e pela seleção brasileira e sempre identificado com o Vasco. Esse é jogador do Vasco. Assim apontava o torcedor quando via ele brilhar no Liverpool, no Barcelona, no Bayern de Munique, na seleção brasileira. E jamais o Felipe Coutinho escondeu ou fez questão de deixar de lado esse vínculo, esse laço com o Vasco da Gama. Quando a música do MC Darlan, do Miguelzinho, que a barreira vai virar baile, é porque é o baile, é a festa para receber o seu jogador, o seu cria, que é um grande jogador. Aos 32 anos, ele escolhe voltar ao Vasco da Gama. Ele poderia jogar em outros clubes pela Europa? Sim, talvez não na primeira prateleira, mas na segunda prateleira teria espaço. Mas ele escolhe voltar ao Vasco, o seu clube de coração. Ah, mas é só 1 ano de empréstimo. É apenas o primeiro ano. Quem garante que na frente não possa ter uma renovação, que o Vasco não possa comprá-lo? Os projetos elaborados para ter Felipe Coutinho indicam que é um trabalho de médio para longo prazo. Felipe Coutinho chega para elevar o nível do elenco do Vasco, elevar Payet, que anda desanimado, tem se machucado. E esse é um problema de qualquer jogador acima de 30 anos, lesões.
Payet, Coutinho conseguindo ter sequência, eles elevam demais o nível técnico do Vasco. Fora de campo, não precisa nem dizer. O torcedor do Vasco já virou baile, São Januário, Barreira, tudo. Vide a atmosfera do jogo com o Corinthians. Terceira vitória consecutiva. Vasco fazendo 10 pontos nos últimos 12, porque tem um empate com o Botafogo. O time vem numa sequência, embalou, já fala em Sul-Americana, os mais otimistas já miram uma Libertadores, e tudo porque o time conseguiu ser consistente. Mérito do Rafael Paiva. Aproximou as linhas, protegeu a zaga com os zagueiros menos expostos, com 2 volantes de marcação, dando liberdade para os meias, ou para o meia quando ele joga só com um, tendo 2 pontas que infernizam a defesa adversária. E o mais legal das chegadas do Felipe Coutinho, do Souza, do Alex Teixeira, do Emerson Rodrigues e de outros que ainda virão como um zagueiro e talvez mais um lado de campo, é que o Rafael Paiva começa a ter opções no banco. Eu digo e repito para você, torcedor, a conta é, hoje todo time que briga em alto nível precisa ter 16 jogadores à disposição, 16 titulares. Porque a regra do jogo mudou. E o treinador pode colocar 5 durante uma partida. Ou seja, 50% de uma equipe pode ser modificada. E quando você tem jogadores de um nível parecido, você, quando faz a troca, o ritmo não cai. Digamos que Payet não esteja 100%, comece no banco. Coutinho titular. Coutinho cansou, vem o Payet. Esquece. Não vai mudar o nível. Se o Emerson Rodrigues estrear bem no Vasco, for uma boa opção, tem David e ele, olha aí. É isso, tem que ter o equilíbrio. Alex Teixeira, Adson, começa a ter o equilíbrio. Aí falta um reserva para o Verratti, que vai chegar. Está chegando ao Rio de Janeiro, inclusive. Então, torcedor, é importante pensar que qualificar o elenco é buscar algo maior nessa temporada. A Sul-Americana, hoje o Vasco já está na zona de classificação. O torcedor não fala mais em zona de rebaixamento, ele mira para cima. E quando você mira alto, você atinge objetivos altos. E aí, tem que se dar o parabéns ao Pedrinho, quando ele fala que num contrato não terá multa, ou melhor, não terá prêmio, por ficar na primeira divisão, porque isso é obrigação. Olha, ficou na primeira divisão, toma aqui um bônus. Bônus é nada, não tem que ter bônus por isso. Chegou a Sul-Americana, tem um bônus. Chegou a Libertadores, tem outro bônus. Bateu o campeão brasileiro, é um super bônus. É isso. Premiação, bônus, são para conquistas, não para obrigações. Não pode. A Barreira vai virar baile. E já virou. Com a chegada de Felipe Coutinho, o Vasco está apresentando um grande reforço para essa temporada. Mas como disse o Pedrinho, na entrevista que ele concedeu à imprensa, e a pergunta foi minha para ele, não vai parar no Pedrinho, no Alex Teixeira e no Souza e no Emerson Rodrigues. O Vasco vai buscar outros nomes. A gente vai falando aqui ao longo desse fim de semana, já na semana que vem, porque tem jogo com o Atlético Goianiense e ele já está à disposição do Rafael Paiva, já bidou, e vai viajar com a delegação, salvo se alguma coisa acontecer nos próximos dias, que é o Departamento de Performance e Saúde do Vasco identifique que tem que segurar ele um pouquinho para o jogo com o Atlético Mineiro. Mas a ansiedade do torcedor que já esgotou os ingressos visitantes lá contra o Goianiense, esquece. A Barreira, o mundo vai virar baile. Tamo junto, torcedor empolgado com a chegada do Felipe Coutinho? Sim. Ah, mas os outros torcedores? Ô, Darcy, o que dizem os outros? Os outros são os outros e só. Tamo junto, não esquece, dedo no like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Chegou até o final? Coutinho, tá aqui. Quero ver você escrever Coutinho para eu saber que você veio comigo até o final do vídeo. Um grande abraço. É isso aí, né, família? O empresário do Payet cobra comissão de R$500 mil ao Vasco da Gama. Contratado para ser o cara da 777 Partners no Brasil, Dimitri Payet pode se tornar um problema a longo prazo para o Vasco. Isso porque a diretoria terá que gastar mais dinheiro em razão da passagem do francês pelo clube de São Januário. A agência RTI Sport apurou que o empresário do jogador, o Túlio de Melo, da TM9 Sport, cobra uma comissão de R$500 mil que deveria receber pela transação, valor que o Vasco não pagou até o momento. O contrato foi assinado por Dimitri Payet
contratado sem custo pelo Vasco da Gama. Previa o pagamento da quantia para o agente em duas parcelas. A primeira em duas parcelas e a primeira em 17 de agosto de 2023, data da assinatura do vínculo no valor de R$300 mil. Em janeiro de 2024, era previsto que fossem quitadas os R$200 mil restantes em sua passagem de 11 meses. Até o momento, pelo Vasco, o camisa 10 recebeu 16 milhões e meio em salários, além de direitos de imagem. O acordo, vale ressaltar, foi costurado pela antiga gestora do futebol Cruz Maltino. Túlio de Melo alega que nenhuma das parcelas da sua comissão foi paga. O acordo prevê, inclusive, o pagamento da multa maratória de 5%. O acordo entre os clubes e o empresário sobre cada uma das prestações que foram acordadas. Ainda segundo apurou a reportagem, Túlio de Melo chegará nos próximos dias ao Rio de Janeiro para se reunir com o presidente do Vasco, Pedro Paulo, mais conhecido como Pedrinho. A ideia é costurar um acordo que seja bom para os dois lados e também para acabar de vez com os rumores de insatisfação do jogador. O agente não pretende transformar o caso numa ação litigiosa, uma vez que tem um bom trânsito nos bastidores do clube de São Januário. O Vasco, por sua vez, está atuando o caso. Isso porque herdou uma dívida gerada pela 777. Desde que assumiu a presidência, Pedrinho tem sido elogiado por empresários, representantes e intermediários por sempre manter um diálogo aberto para resolver os problemas causados pela empresa norte-americana que estava no comando da Vasco SAF.